Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Arcângelo aqui, nossa última aula de normas da Corregedoria preparatório para o concurso de oficial de justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2015. A prova acontece daqui uma semana, no dia 15 de dezembro. Esta é a nossa última aula de normas para o concurso de oficial de justiça, certinho? Nós vamos falar do ressarcimento adicional, subseção 4. Vamos compartilhar aí na tela? Vamos lá. Lembrando, né, enquanto eu apresento aqui, compartilho a tela, lembrando vocês que em explica isso direito concurso.com, você pode adquirir os PDFs do curso preparatório para o concurso de oficial de justiça aqui. Eu sei que falta uma semana só, mas é interessante, de repente, para você ter um aproveitamento melhor nessa última semana, numa revisão, você vai ter os PDFs. Pessoal, seguinte também, hein? Um recado para quem se interessar, de repente alguns de vocês que vão estar assistindo essa aula se interessem. Ao terminar aqui, até o dia 15, o que nós estamos postando para esse concurso de oficial de justiça dos Correios, a gente vai começar aqui a postar aulas para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Está o edital aberto aí, nós temos 2.700 vagas e vamos trabalhar no período aí dos próximos meses aulas, vamos elaborar apostilas para o concurso da Polícia Militar. Fiquem sintonizados aqui no canal, porque a gente vai continuar deixando aqui as aulas, a nossa playlist de oficial de justiça. Vamos ter também mais para frente de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá bom? Fiquem ligados aqui no canal e mantenham contato aí com o nosso endereço explica isso direito concursos.com, porque lá você tem acesso a PDFs para você adquirir de matérias específicas, de concursos específicos, bem baratinho para vocês, talvez lhes interessem. Do ressarcimento do adicional, então vamos lá, compartilhando a tela aí. Ótimo. Vamos lá, artigo 1052, né? Além da cota relativa ao próprio mandado, darão ensejo à remuneração adicional por lotes dos valores oriundos do rateio das verbas dos mandados gratuitos. Perdão, hein? Tossindo aqui. Pessoal, a que se refere isso? Eu vou tentar, de uma maneira didática, explicar para vocês. Vocês se lembram dos mandados gratuitos? O oficial de justiça cumpre aí dezenas, centenas de mandados que são gratuitos, mas o oficial de justiça é ressarcido através de uma verba que é arrecadada pelo tribunal, né? Quando uma pessoa entra com a ação, ele deposita valores e tudo mais, e a verba que vai ressarcir o oficial de justiça vem de lá. Muito bem. O oficial de justiça, quando cumpre mandados, lá no último dia do mês, ele faz uma relação de todos os mandados cumpridos e das cotas a que ele tem direito a ser ressarcido. Então tem lá dia que ele recebeu o mandado, o dia que ele está devolvendo o mandado, tem o número do processo, o número do mandado especificamente, tem o nome das partes e tem lá a quantidade de atos realizados. Um ato, 2 atos, 3 atos, o normal é um, basicamente, né? Então, para cada mandado cumprido, em geral, corresponde um ato. Só que além desses valores que são lançados lá no mapa, o oficial de justiça tem direito a cada bloco de cumprimento de determinados mandados cotar uma cota a mais, e é isso que a gente está estudando aqui. Vamos lá. Primeiro, os mandados de qualquer tipo de plantão cumpridos com deslocamento em endereços dentro da comarca do local do plantão. Então, por exemplo, todos os dias, em todas as comarcas, os oficiais de justiça trabalham normalmente, mas tem sempre um oficial de justiça que está de plantão naquele dia para cumprir os mandados chamados de plantão, que são aqueles urgentíssimos, que têm que ser cumpridos no mesmo dia, no máximo em 24 horas, cumpridos e devolvidos dentro desse período, certo? Muito bem. A cada 10 mandados que são cumpridos dentro da comarca com deslocamento, o oficial de justiça vai cotar uma cota para ele ser ressarcido. Tá?
é como se fosse uma remuneração por ele estar de plantão só cumprindo aquelas urgências. Se ele cumprir, por exemplo, 30 plantões no mês, 30 mandados, ele vai, além de cotar os 30 cotas, daquele, né, um por cada mandado, se ele cumpriu 30 processos só dentro do plantão, 30 mandados dentro do plantão, que dão direito a ressarcimento, ele vai receber 30 cotas. Mas a cada 10, ele tem direito a colocar mais uma, então ele vai receber, na verdade, 33 cotas. 2. Os mandados de qualquer tipo de plantão cumpridos com deslocamento em endereços fora da comarca do plantão. Então, quando o plantão ocorre numa cidade, mas ele cumpre numa outra cidade, ele vai ter direito a, dependendo dos blocos ali, também de ser ressarcido, tá? 3. Os mandados de qualquer tipo cumpridos com deslocamento pelos oficiais de justiça que possuam determinação de prestação cumulativa em vigor, publicado no Diário de Justiça Eletrônico por designação da presidência. Ou seja, o oficial de justiça, muitas vezes, ele presta serviço numa outra comarca ou numa outra central de uma outra região da cidade, como a capital, por exemplo. Por cumular essas outras comarcas, ele, além de receber os valores respectivos ao cumprimento de cada mandado, na central de mandados da outra cidade que ele cumprir, ele vai cotar uma quantidade de atos além de acordo com as normas, tá bom? Muito bem. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, que é o caso de plantão, né? Para cada lote de 10 mandados cumpridos com deslocamento em plantão dentro da comarca do local do plantão, o oficial de justiça terá direito ao ressarcimento adicional de uma cota. Se ele cumprir 30 plantões com deslocamento, ele vai colocar 3 cotas a mais, e assim por diante. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2 e 3, para cada lote de 10 mandados cumpridos com deslocamento, o oficial de justiça terá direito ao ressarcimento adicional de uma cota para cada trecho de deslocamento, calculado da seguinte forma: não se aplica o ressarcimento adicional quando a distância entre as centrais de mandados de origem e destino for igual ou inferior a 15 km. Ou seja, não tem direito a ressarcimento de deslocamento quando o oficial de justiça, pessoal, acumula duas centrais de mandados em duas regiões distintas da cidade. Então, não se aplica ressarcimento adicional se uma central até a outra estiver num raio menor do que 15 km. Agora, depois dos primeiros 15 km, considera-se um trecho para cada 15 km de percurso. As distâncias deverão ser calculadas em linha reta entre a central de origem e a central da comarca de destino. Havendo mais de uma central, deverá ser considerada a mais próxima da central de origem. Tem mais que uma central que ele cumpre cumulativamente? Tem. Deve ser considerada a mais próxima da central de origem. Por exemplo, a pessoa ela trabalha na cidade de Porto Ferreira, no estado de São Paulo, e ela cumula, por exemplo, a cidade de, digamos, de Santa Rita e Santa Cruz das Palmeiras. A distância que vai ser feita é em relação à cidade de Santa Rita do Passa Quatro, que é mais próxima de Porto Ferreira, ou de Palmeiras, for a mais próxima. Na hipótese de acumulação de mais de uma unidade, o número de trechos deverá ser aferido em relação à unidade mais próxima acumulada, cabendo ao oficial de justiça comunicar todas as acumulações e sempre que receber uma nova. Então, explicando aí o que eu estava falando antes. Consideram-se incluídos no valor das cotas os gastos com pedágio, balsa, ferry boat, do trajeto específico de acumulação. É o seguinte, antigamente o que eu quero dizer é de janeiro de 2024 para trás, quando o oficial de justiça fazia esse deslocamento e pagava pedágio, pagava balsa, ele incluía esses valores nos mapas. Atualmente não. Esses ressarcimentos adicionais já servem para cobrir todo o gasto que ele tem, inclusive com pedágio, balsa e etc. Ok, então, 7. O total de cotas por blocos não poderá ser inferior a uma nem ultrapassar o total de 5 cotas para cada bloco de 10 mandados. Ou seja, não pode, para cada bloco de 10 mandados, ele não pode receber menos do que uma cota a mais.
e nem mais do que 5 cotas, tá bom? Terceiro, e quem estabelece isso, viu, pessoal, é uma portaria que é baixada pelos juízes, tá, ou pelo corregedor, que vai dizer quais são as regras e os valores de ressarcimento. Terceiro, o ressarcimento adicional não altera o valor da diligência a ser pago pela parte ou interessado nos mandados pagos. Ele quer dizer o seguinte: nos mandados pagos, o valor dos mandados pagos, o recolhimento, é aquele valor igual para todo mundo. Por quê? Porque a pessoa não tem culpa do oficial de justiça tá acumulando uma outra cidade, tá bom? Então, mandado pago só vai recolher aquele valor único do cumprimento do mandado pago. Esses ressarcimentos adicionais ficam por conta do Tribunal de Justiça. Artigo 1053. O lançamento do ressarcimento adicional de que trata o artigo 1052 deve ser feito no mapa de mandados gratuitos do oficial de justiça. Então, esse ressarcimento adicional ele é colocado no mapa gratuito, importante isso, após obter todas as autorizações necessárias de acordo com as seguintes regras. O lançamento deve ser feito no mapa da central do local em que prestado o plantão, em relação ao ressarcimento adicional pelo cumprimento do mandado de plantão regular ou do júri. Então, onde é que vai lançar esses adicionais? É no mapa da central de mandado de origem dele, oficial de justiça, ou daquele local onde ele presta o serviço? Do local onde ele presta o serviço em relação a cumprimento de mandados de plantões regulares de júri. Espera aí, professor, uma pessoa cumpre plantão numa outra comarca? Sim, ele pode cumprir, por exemplo. Durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, normalmente, são os oficiais de justiça escalados da própria comarca que cumprem o plantão na comarca. Mas aos finais de semana, quem cumpre esses mandados são os plantonistas que ficam nas circunscrições. Circunscrição é a sede de uma região de 4, 5 cidades chamadas circunscrições, tá? Então, B. No mapa de plantão, no mapa ordinário, especial ou extraordinário, em relação ao ressarcimento adicional pelo cumprimento de mandado nos respectivos plantões. É a mesma coisa do anterior. No mapa da central de destino, em relação ao ressarcimento adicional pelo cumprimento de mandados em acumulação. Então, aquilo que eu disse, se ele acumula outras comarcas, outras centrais, ele vai lançar as cotas adicionais no mapa da central onde ele presta serviço e não da origem dele, tá? 2. O ressarcimento deverá ser calculado uma vez para cada grupo de 10 mandados cumpridos no mês de envio do mapa, com um arredondamento a maior para a fração em cota em cálculo final. Exemplo, cotas de ressarcimento adicional fixadas em 3 em portaria, cumpridos 54 mandados no período. Divide 54 por 10, né? E multiplica-se por 3. Dá um resultado de 16,2. Ele vai arredondar e vai colocar lá 17 cotas para ser ressarcido. Então, explicando isso. Digamos que um oficial de justiça acumula, um oficial de justiça de Porto Ferreira acumula com a cidade de Santa Cruz das Palmeiras, certo? Ele cumpriu 54 mandados na cidade de Palmeiras, fora o que ele cumpriu em Porto Ferreira. No mapa lá da cidade de Santa Cruz das Palmeiras, onde ele presta o serviço cumulativo, ele cumpriu 54 mandados. Se a portaria do juiz lá disser que o fator de multiplicação é 3 para cada 10 mandados, então o que é feito? É dividido os 54 mandados por 10 para ver quantos blocos vão ser obtidos, dão 5,4 blocos, é multiplicado por esse fator 3, que vai dar 16,2, e ele aproxima para maior 17. O que é 17? A quantidade de cotas adicionais que ele vai colocar no mapa dos mandados cumpridos lá na comarca de destino, certo? Então, o oficial de justiça de Porto Ferreira vai ter um mapa de Porto Ferreira, vai ter um mapa da cidade de destino, que seria Santa Cruz das Palmeiras, onde vão constar os mandados que ele cumpriu e ainda as cotas adicionais referentes a esse bloco de mandados na forma de cálculo que eu acabei de passar para vocês.
3. Caso o oficial de justiça cumpra mandados em unidades judiciais diversas na mesma comarca, então, unidades judiciais seriam cartórios diversos, né, da mesma comarca, como, por exemplo, ofício de justiça de várias e juizados especiais nos locais em que não instaladas centrais de mandados, deve lançar em um só dos mapas o ressarcimento adicional, sujeito a penalidades em caso de mais de um lançamento. Pessoal, pouquíssimas cidades do estado não têm centrais de mandados. E os oficiais de justiça cumulam, então, e trabalham para o ofício de justiça. Tem oficiais de justiça que cumprem mandados da primeira vara civil, oficial de justiça vinculados à primeira vara criminal, oficiais de justiça ligados ao juizado especial civil e criminal. Água para a garganta aqui, né? Nesse caso, ele vai fazer um mapa para cada unidade judicial que ele cumprir, tá? Caberá ao juiz corregedor permanente da central de mandados na sede do plantão, bem como de todos aqueles que receberem o oficial de justiça para prestar serviços cumulativos. Então, cabe ao juiz corregedor permanente da sede do plantão, bem como das comarcas que recebem oficiais de justiça para prestar esse serviço cumulativo, cabe a esses juízes expedir portaria específica que regulamente a distância em linha reta entre os dois juízos do fórum de origem até o juiz do fórum de destino por acumulação, as cotas de deslocamento que devem ser encaminhadas à Corregedoria Geral, que pode ser de 1 até 5, né? Caso haja portaria em vigor, homologada, confirmada pela Corregedoria Geral da Justiça e dentro dos critérios de autorização estabelecidos neste artigo, outros oficiais de justiça que acumulem ou provenham do mesmo fórum de origem poderão ser incluídos no mesmo despacho da portaria, a partir da data da aprovação em diante, enquanto a acumulação estiver vigente e as informações de origem e destino permanecerem inalteradas, sem necessidade de comunicação à Corregedoria Geral da Justiça, mantido o histórico atualizado em expediente administrativo para eventual consulta ou requisição de informação. Digamos o seguinte, que há um convênio, digamos assim, entre uma portaria que os oficiais de justiça de Porto Ferreira cumulem com a cidade de Santa Cruz das Palmeiras. E consta lá uma portaria e um oficial de justiça que cumpra cumulativamente. Bem, enquanto a portaria estiver em vigor, se um outro oficial de justiça quiser trabalhar na outra cidade também, basta incluí-lo na portaria. Porque se a primeira portaria já foi homologada pela Corregedoria Geral lá em São Paulo, acrescentar um oficial ou tirar um oficial dessa lista não precisa ser homologada e editada uma nova portaria, uma nova regra, tá bom? Basta incluir o nome do oficial de justiça na portaria que já existe e aí ele passa a acumular. 3. O juiz corregedor da central que receber oficial de justiça para prestar serviços cumulativos deve exigir a apresentação de outras informações e documentos que entenda relevantes para análise do pedido ou a fim de facilitar o procedimento de conferência do chefe da seção responsável e demais servidores, assim como propiciar meios para fiscalização efetiva. Ou seja, a central que receber oficial de justiça pode exigir que ele apresente documentos, ok? Que a central entenda ser relevante para a análise do pedido ou a fim de facilitar o procedimento de conferência ao chefe, né, da central de mandados da comarca que vai receber o oficial de justiça. B. Escalar o oficial de justiça para participar de plantão. Então quer dizer que um oficial de justiça que acumule uma outra cidade, ele também cumpre plantões na cidade que ele vai acumular? Sim. Eu acho aqui um erro, mas é uma maneira de tornar a coisa um pouco equitativa, ou seja, todos vão participar da lista de plantão das suas comarcas de origem e também da sua comarca de destino, tá? Para que não haja conflito, é necessário, então, que se houver incompatibilidade de datas,
Pode ser que o oficial de justiça não possa cumprir na segunda-feira na cidade de destino, porque naquela segunda-feira ele está cumprindo o plantão na cidade de origem. Então, é necessário que seja comunicado a central, né, de origem, de acumulação. É necessário que a comarca de origem informe quais são os dias que ele vai estar em plantão na comarca de origem para que não haja conflito de datas. Parágrafo 2º. A presente disciplina não se aplica a questões relativas a remoções, transferências ou relotações de oficiais de justiça e administrativa da egrégia presidência do Tribunal de Justiça. Ou seja, a presidência do Tribunal de Justiça pode haver por bem remover um oficial de justiça de uma comarca para que ele seja removido para uma outra comarca. E aí ele não vai receber cotas de deslocamento. Ele tem a obrigação de trabalhar na outra cidade e ele vai receber pelos mandados cumpridos nesta outra cidade. Nada de acumulado, tá bom? Em caso de irregularidade, parágrafo 3º. Em caso de irregularidade em margeamentos e demais regras estabelecidas nessa seção, a Corregedoria Permanente da Comarca de Origem do Oficial de Justiça deverá ser comunicada. Ou seja, se lá no mapa da comarca acumulada, né, houver uma irregularidade quanto ao lançamento de cotas, o juiz da comarca de origem do oficial de justiça deve ser comunicado dessas irregularidades e da apuração aí, né, disciplinar, se for o caso. Todos os outros artigos foram revogados e isso faz com que a nossa matéria aqui se encerra hoje, concurso domingo. Bom proveito, bons estudos. Continue com a gente, explica esse direito concurso.com para adquirir material, PDF, né? E agradeço aí vocês, a audiência de vocês. Espero que assistam essas 2 aulas finais aqui. Tem uma semana para fazer isso. Talvez dê tempo até para fazer uma bela de uma revisão, não é verdade? É isso. Tchau, tchau, pessoal. Abraços. Foi muito bom estar com vocês aqui. Boa sorte no concurso de oficial de justiça. Espero que todos sejam aprovados.